Não, a mãe pode ficar. Ele, o garoto é que não pode desenvolver aí. Hein? Também? Então vai junto com ele, vai lá para os Devas. Vai ser Nitiama, viu? Onde é que eles estão dando a instrução? Então leva aqui no castelo, por favor. Também não pode. Mas não pode ficar no meio dos maiores aqui, não, filho. Eles ficam reunidos lá. Aí depois ela vem pra cá. Eu não sei, depois como é que faz, mas ela não pode ficar no meio dos adultos, não. Não pode misturar criança com adulto aqui, não. Tem 14 anos, que meu filho está lá atrás. Ele era mago, ele era pastor, então agora de noite. Então, junta com todos os magos, eles passam por um trabalho especial. Não dá certo, não dá sintonia, eles podem se prejudicar até. Você vai lá, fala com esse moço. Fala com esse moço. Você vai pra lá. Agora precisa recomendar para eles ficarem quietinhos lá, viu? Eu vou lá e dou. Mediunidade dele, criança, tudo rotina. Não pode incorporar nada. Como é que está sendo com quem responde por isso, hein? Sabe Deus, meu filho? Essa aqui tem 14 anos, pode ficar aí. Junto com os outros, viu? Essa menina aí, não é menor? É 20. Ah, tá. Ela é menor no tamanho só, né? Tá, salve Deus. Tá legal. Salve Deus. Agora junta o pessoal mais aqui, concentra mais pra cá, viu? Isso. Gente, negócio de mediunidade de criança, é bom que vocês saibam que nós aqui no Val do Amanhecer temos um critério muito dentro da natureza. Criança, pelo menos até os ossos acabarem de crescer, virar adulto, não deve mexer com o espiritismo. Deve mexer assim como nós fazemos, os Devas, Nitiamas, esses trabalhinhos assim bonitos, em que eles se sentem integrados, mas sem necessariamente mexer com o fenômeno mediúnico, porque senão a criança se desilude. Eu sei que hoje criança já não é mais criança já está vivendo vida de adulto, nós sabemos disso, o mundo de hoje está aberto às crianças. Mas isso não viola e não ultrapassa a lei da natureza. A natureza é a natureza. Enquanto a pessoa está crescendo, toda a energia mediúnica, todo o ectoplasma, o fluido magnético animal, é utilizado. Salve Deus, vamos cuidar o assunto, gente, vamos parar agora, senão nós não nos concentramos não. Salve Deus. Então, o que acontece? O ectoplasma é usado no crescimento, porque o ectoplasma, o fluido circula dentro dos ossos da pessoa. Então, ela não tem energia, se ela começa a jogar energia para fora, não cresce. A criança pode usar a criança para trabalhar mediunicamente, como certos pais acham, meu filho é uma maravilha, já está incorporando, já está recebendo, não sabe ele a bobagem que está fazendo. Porque a criança, primeiro, não tem responsabilidade. É lógico, ainda é uma criança, por mais que seja cumprido, crescido, sabido, assiste televisão, né? Mas não quer dizer que ele tenha uma idade da responsabilidade para controlar suas forças, certo? Segundo, ela usa suas forças antes do tempo. Não cresce, a criança fica, vamos dizer, tem uma tendência para ficar mais raquítica. E segundo, terceiro, que ela se desilude. Quando ela estiver com 18 anos, 20 anos, que é a hora de começar mesmo a dar o duro mediúnico, ela já não está nem interessada mais, não quer nem saber de espiritismo. É lógico que isso não é regra geral. E, aliás, isso é uma regra geral que tem exceções. Mas, senhores pais, não se iludam. Para isso o Vale proporciona, então, uma oportunidade a essas crianças de participarem da nossa vida de trabalho missionário, sem necessariamente participar da vida mediúnica. Veja bem a diferença. O fenômeno da mediunidade, da pessoa servir de intermediário entre as forças do céu e da terra, é um fenômeno apropriado para o adulto. Porque
porque realmente a mediunidade normal começa a se manifestar depois que nós somos adultos, né? Então fica explicado porque tantas pessoas insistem pensando que são objeções da gente, que a gente que é aborrecido, que não gosta dos filhos deles. Não. Nós, ao contrário, nós fazemos isso para proteger os filhos de vocês, para que eles não se tornem pessoas desiludidas, né? Entenderam? Salve Deus. Vamos então, outra coisa também, não dá certo misturar. Este grupo que está sentado aqui são todos novatos que estão começando hoje. Eles vão formar uma sintonia, vão abrir uma corrente específica deles, vão receber as energias dos seus mentores, dos seus guias, vão desassimilar a seu ectoplasma acumulado. É todo um fenômeno específico. Como é que joga uma criança no meio? Não é? Então é por isso que nós temos que tomar mais cuidado com as crianças. E a recepção também precisa se alertar nos dias de trabalho oficial que tem muita criança sozinha, avulsa, circulando. Os mestres do trono estão permitindo crianças sentarem nos tronos sozinhas, sem ser acompanhada da sua mãe, ou do seu pai, ou do parente. Tudo isso você precisa se alertar, porque com o tempo a gente vai se descuidando e começa a acontecer tudo de novo. Fica, portanto, aqui um alerta a todos os mestres com relação às crianças. Nós amamos as crianças, nós gostamos das crianças, elas serão os missionários do futuro, mas no momento eles são simples crianças e não devem se misturar nos trabalhos mediúnicos, porque podem pegar cargas negativas, podem pegar obsessões, pode até enfraquecer o seu organismo. As mãezinhas que vêm aqui para o templo, com as suas de uniforme, principalmente médio aparato, com a criancinha no braço, achando que ela está beneficiando essa criança, ela só está prejudicando, porque ela fica pegando cargas durante todo o tempo no templo com a criancinha no braço. Outras trazem suas crianças, vão incorporar, largam as crianças por aí o dia inteiro pererecando pelo templo. Estão prejudicando seus filhos. Portanto, vamos nos alertar, aproveitar essa chance, para nos alertar a todos os mestres, todos os responsáveis, aos recepcionistas principalmente, que devem tomar todo cuidado para que as crianças não se misturem no trabalho mediúnico. Salve Deus. Bem, ficado o nosso aviso aqui, vocês que estão chegando hoje, que estão começando, sejam bem-vindos. Graças a Deus, vocês atenderam ao apelo do seu próprio destino, aceitaram a ideia de se desenvolver, que é a coisa mais natural, mas foi a melhor coisa que vocês puderam ter feito nas suas vidas. Porque na realidade estão atendendo ao chamado do céu, o chamado do seu próprio destino superior. Chegou o momento em que a sua responsabilidade começou a se efetivar. Sem o atendimento do seu próprio espírito, sem o atendimento das coisas transcendentais, das coisas, salve Deus, das coisas que vocês prometeram a Deus, sem isso não é possível vocês se realizarem. Talvez muitas das dificuldades que estão encontrando na sua vida atual, as dificuldades às vezes de ordem física, de ordem financeira, de ordem sentimental, sejam devidas à interferência natural das suas energias espirituais que começam a interferir na sua vida de cada dia. E para isso é necessário, então, aprender a controlar essas energias. Na verdade, o desenvolvimento é a coisa mais natural que existe. Ela só se tornou assim, vamos dizer, um pouco artificial, porque a humanidade se encaminhou em termos religiosos para um artifício. Separou de tal maneira o mundo físico, sensorial, do mundo espiritual, que há uma distância. Quando a gente fala em religião, parece que está falando de uma coisa abstrata, está falando de uma coisa que não existe, uma coisa que está fora da realidade. Entretanto, a palavra religião, ela foi tão mal interpretada que produziu essa situação. As pessoas até chegam a se achar vítimas quando dizem, você é médium? Eu sou médium, que pena, meu Deus, o que eu faço? Se pudesse tirar minha mediunidade. Entretanto, todos os seres humanos, todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, quando chega na idade adulta, a mediunidade se manifesta.
em todo lugar do mundo. Não pense vocês que as pessoas que estão andando lá na rua, ou que moram, que estão lá do exterior, enfim, em todos os países, os índios, os civilizados, que eles não têm mediunidade. Todos têm mediunidade porque é um fenômeno natural. É uma coisa normal. Quando vai chegando àquela idade, assim como o corpo da gente cresce, também cresce por dentro as energias que a gente é portador. Então essas energias da mediunidade, elas estão dentro do nosso corpo, estão dentro da nossa alma, estão dentro do nosso coração, da nossa ansiedade, e tudo se manifesta no momento oportuno. Agora, a maneira como as pessoas olham esse problema, a maneira como vão se haver, como vão se resolver com esse problema, é que varia no mundo inteiro e para todas as pessoas. O índio, normalmente, o índio lá do Xingu, um índio lá do meio do mato, que nunca viu religião, nunca viu uma pessoa, nunca viu falar em religião, nem viu um homem branco, ele tem sua maneira tranquila, faz suas cerimônias, entra no relacionamento normal com os espíritos, faz as suas oferendas, tem as suas formas de controle, tem o seu pajé, e ele pronto, vive normalmente a sua mediunidade tranquilamente. O civilizado, lá na Europa, lá não sei aonde, que tem as suas maneiras sofisticadas, os homens principalmente nessa fase bastante materializada da vida, em que os homens têm como norma a descrença, e que se ser religioso é uma questão de gozação, pois bem, eles também têm a sua maneira de viver a sua mediunidade. Tá? Vivem pelo ponto negativo. Vocês veem tantas loucuras, tantas coisas arrojadas que as pessoas se lançam a fazer coisas, a fazer aventuras de toda a natureza, a lógica, quer dizer, todas essas anormalidades que hoje parecem fazer parte da vida normal, na verdade, essas anormalidades não são mais do que as manifestações que, devidamente canalizadas, estariam produzindo os frutos necessários para quê? Para resolver os próprios problemas das pessoas que praticam essas coisas. Quando vocês veem umas pessoas desatinadas, se lançando aventuras de toda a natureza, às vezes contra a sociedade, contra a sua própria família, contra o seu próprio corpo, pode contar que ele está obedecendo a um impulso natural, normal, que poderia ser chamado da sua mediunidade, que está sendo canalizada para o lugar errado. Então, o que acontece? As pessoas têm duas opções, todas as pessoas do mundo. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós escolhemos o nosso destino de acordo com o que nós queremos. Quando chega num determinado momento em que se manifestam as forças, nós sabemos, no nosso coração, no nosso íntimo, nós sabemos, todos aqui têm autorização para desenvolver, todos têm um papelzinho, tem? Salve Deus. Salve Senhor. Então, quando as forças se manifestam, nós escolhemos o nosso destino. A maioria das pessoas no mundo de hoje procura fugir desses problemas e se lança a outras coisas, na verdade. Mas, graças a Deus, existe a mediunidade e existe a missão. Todos têm mediunidade, é um fato biológico, natural, mas nem todos têm missão a cumprir. Nem todos têm obrigações além da sua própria vida, além do seu corpo, além da sua família. E esses são os missionários, são aqueles que não se contentam em simplesmente resolver através de remédios, através de médicos, através de aventuras temerárias. Esses procuram então o que é uma religião, uma doutrina, graças a Deus. E para aqueles que não podem, não se sintonizam com as coisas existentes atualmente, com o que é oferecido na vida de hoje, em termos de vida religiosa, em termos de vivência das suas energias espirituais, em termos de conhecimento do que seja a sua própria vida, então esses poucos vêm aqui para o Vale do Amanhecer, porque nós estamos oferecendo exatamente, porque nós temos uma clarividente, porque nós temos uma missão
de ajudar a humanidade nessa transição do segundo para o terceiro milênio, nós temos competência, capacidade, temos tradição, e as pessoas chegam aqui e encontram o quê? Uma forma arejada, clara, honesta de viver o problema mediúnico, que se transforma no problema religioso. Vejam bem, no início o problema não era religioso. No início simplesmente as pessoas sentiam incômodos, sentiam situações íntimas dentro de si, ansiedade, e que procuraram satisfazer de muitas maneiras e não encontraram realmente uma resposta. Agora o problema se tornou religioso. O que é a religião? O que é realmente? Religião, religar, é simplesmente o ato que nós estamos fazendo nesse instante e que nós repetiremos a todos os instantes da nossa vida, de ligar as nossas vidas pregressas, as nossas vidas anteriores, as coisas que nós fizemos, as energias que nós acumulamos, o bem feito e o mal feito do passado, trazemos tudo para o presente e ligamos tudo numa única coisa, que essa única coisa chama-se nós. Eu ligo dentro de mim todas as forças do meu passado. Eu acerto todas as contas das coisas que eu fiz. Eu vivo religado religiosamente. Entenderam bem? É a coisa mais simples do mundo, é a coisa mais natural, mas é também hoje a coisa mais conturbada e mais complicada que existe. Quem complicou isso tudo foram os próprios homens, foi a própria humanidade, não nos compete julgar. O fato é que essa coisa simples que Deus previu para este planeta, dando oportunidade aos espíritos de, através da experiência de hoje, através dos conflitos de hoje, através dos encontros marcados que as pessoas têm aqui na Terra, através disso, então, a pessoa chegar naturalmente, chegar pela própria natureza divina que existe dentro de si, chegar a se religar com o passado, transformar o passado, o presente e o futuro numa única coisa, que é o dia de hoje. Então, o Vale do Amanhecer, a doutrina do amanhecer, corrente indiana do espaço, chefiada por um ser excepcional, um dos mestres desse planeta, um dos mestres do sistema solar, que se chama Pai Seta Branca, através de todo esse sistema, com uma clarividente, que é capaz de viver simultaneamente nos vários planos, que é capaz de conversar com um espírito superior e ao mesmo tempo conversar com você, e você nem perceber que está acontecendo isso, através desse mecanismo maravilhoso, dessa doutrina que nos foi transmitida por essa clarividente, nós podemos oferecer a vocês hoje essa maravilha de vocês poderem se ligar a si mesmo e se religar, porque isso é um ato que provavelmente está acontecendo muitas vezes através dos seus milênios aqui no planeta, então de se religar novamente e se religar da maneira certa. Nós permitiremos, graças a Deus, nós estamos oferecendo a vocês que chegam, aqueles que chegaram ontem e chegaram há dias atrás, aqueles que vieram se arrastando pela vida, sofrendo os desgastes das energias mal controladas, das energias mal empregadas. Nós oferecemos a oportunidade de cada um, independente da sua idade, independente da sua cultura ou da sua ausência de cultura, independente da sua origem, independente de quem ele seja, branco ou preto, nós oferecemos a grande oportunidade de se encontrar consigo mesmo, se realizar, concentrar suas energias no seu dia de hoje e poder empregar essas energias, em primeiro lugar, para a sua própria vida, em primeiro lugar, para o equilíbrio do seu corpo físico, para o equilíbrio da sua alma perturbada, para o equilíbrio do seu espírito reduzido às condições escravizadas sobre seus sentidos. Então nós oferecemos essa oportunidade primeiro para você. Você tem que pensar primeiro em você. Quem você é? O que é seu corpo? Em que estado você chegou?
O que você está aproveitando dessa vida física? O que você está fazendo com as energias que você absorve da natureza? Todo dia você come, todo dia você respira. O que você está fazendo desse dom de Deus, que é ter um corpo físico? E o que você está fazendo da sua alma? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Para onde você se volve? Ninguém está enxergando, é lógico. Ninguém penetra na sua alma. Mas existe uma luz divina que penetra lá dentro, que é a luz divina, a luz de Deus, porque dentro da sua alma existe uma partícula divina. Dentro do seu coração existe uma partícula divina. Deus não é uma abstração fora de você, Ele está dentro de você. Se nós aqui fora não enxergamos, há uma coisa que chama-se consciência. Você tem consciência de si mesmo. O que você está fazendo dos seus pensamentos? O que você está fazendo das suas palavras? São coisas que essa doutrina, essa religião vai te ajudar sem nenhuma interferência de ninguém. Porque ninguém aqui fora, ninguém que está fora de você é o teu juiz. Nós seguimos rigorosamente a doutrina de Jesus. Não julgamos, não somos juízes de ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para te ajudar. Te ajudar dentro daquilo que nós recebemos intensamente nesses 20 anos do céu, dos planos espirituais, dos planos etéricos, dos planos aonde nossos mentores atuam diretamente. Nós estamos sempre com esta energia, com esta conjunção energética, com essa corrente perfeita, lhes oferecendo a oportunidade para que você individualmente apreenda, em primeiro lugar, aproveitar o seu corpo em benefício de si mesmo, em benefício da sua vida, para que você possa conseguir aquilo que você gostaria, aquilo que você tem direito perante Deus. A sua alma, muitas vezes ferida pela mágoa, pelo sofrimento, a sua alma desiludida por tantos lances nessa vida, por tantas tantas. Pois bem, a tua alma tem o direito de sentir-se bem. Você tem o direito de sentir alegria no coração. Você tem o direito de amar, de ser amado. Não importa quem você seja, sempre existe alguém nesse universo que está à sua espera, porque ninguém veio sozinho para esse planeta. Ninguém veio avulso, um ser único. Não. Nós somos individualizados, nós somos diferenciados, mas nós chegamos aqui em falange. Nesse instante, enquanto nós estamos falando, quantas milhares de crianças não nasceram no mundo? E quantos milhares de seres não morreram também nesse instante? Está o tempo de eu falar aqui. Lembre-se disso. As crianças estão nascendo, são milhões de crianças que sempre nascem todos os dias. Milhões de espíritos que encarnam na Terra. Pois bem, nós não estamos sozinhos. Ninguém é só, absolutamente ninguém. E a gente vem pela afinidade. A gente se junta com as pessoas, seja aqueles que são nossos parentes, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, como aqueles que são nossos vizinhos, como aqueles que são nossos conterrâneos. Nós nos juntamos a eles por afinidade. Os espíritos vêm em falange para essa terra. Então, o que você está fazendo? Teria você procurado os seus companheiros? O que você fez daqueles que são seus companheiros de viagem? Aquele que está junto dentro da sua casa? Será que você olhou para ele devidamente? Será que você percebeu qual é a sua posição verdadeira? Será que você não precisaria reexaminar toda a sua posição nesse universo? Todo o porquê da sua vida? Será que a sua vida é tão pouco importante? Será que você não reduziu sua vida a algo pouco importante? Você que tem um corpo, que tem uma alma, que tem uma presença divina dentro de si? Então, todas essas coisas, meus irmãos, meus amigos, nós estamos aqui para lhes ajudar a encontrar a sua própria identidade. Você deixar de ser uma pessoa desconhecida de si mesmo, para tornar-se conhecida de si mesmo, para que você possa identificar não só aquela pessoa civil, conhecida, você é o Manuel, você é o Antônio, você é a Mariazinha. Não é só isso, não. Você é muito mais do que isso. Você é um espírito transcendental.
um espírito que vai muito além dessa encarnação e que veio de muito aquém dessa encarnação. Entenderam, meus irmãos? Vocês estão aqui para adquirirem o seu verdadeiro valor perante essa humanidade, para transformar esse valor num valor de moeda corrente. Quer dizer, quando você se desenvolve, quando você se identifica, quando você se encontra, quando você fica satisfeito consigo mesmo, quando você começa a amar a vida, então você vai sentar naquele trono e começar a distribuir esse amor àqueles que estão mais infelizes que você, que vem vindo atrás nas filas. Então você vai começar a amar o seu próximo. Então você vai começar a ser um ser transcendental individualizado. Você vai adquirir a sua verdadeira individualidade. O Vale do Amanhecer é isso, meus irmãos. E ficamos muito tristes quando as pessoas não procuram enxergar essa grandiosidade e olham pela mesquinharia dos fenômenos apenas. O fenômeno mediúnico é apenas uma forma, é apenas uma maneira de chegar-se à realização espiritual. E o Vale está se colocando, está caminhando muito além do fenômeno. Vejam o que nós estamos fazendo. Todo mundo está falando que nós vamos ser inundados, que vamos embora, e realmente nós declaramos, tudo bem, realmente nós não somos proprietários de nada, não queremos terra, não queremos nada de ninguém. Nós queremos aqui só para dar o amor àqueles que nos procuram. Entretanto, nós estamos construindo aí, vocês têm bem na frente do templo. Por coincidência, tinha que sair bem na frente esse negócio, para todo mundo ver. O pessoal chega, vocês não vão embora daqui? Vamos, o dia que for embora a gente leva para a gente ou deixa para trás. Não tem problema. Agora, o fato verdadeiro é que agora, a partir do dia 30 desse mês, que é o aniversário da Clarividente, que é o dia do Apará, o dia do mestre Apará. O dia 30 é o grande dia, assim como o 1º de maio é dia do doutrinador, o dia 30 de outubro é o dia do mestre de incorporação, do mestre Apará, do mestre Ajanã. Pois bem, nesse dia, que chamamos de troca de roda, a partir desse dia começa a chegar um influxo de energia fantástico. Tanta energia, mas tanta energia, que atualmente os mestres principais, os adjuntos, os sétimos raios, os jaguares do Ataí 108, os ajanãs que são padrinhos, enfim, todos aqueles que estão na frente do campo de batalha, que estão na frente do dia a dia nosso, que estão sempre prontos a amparar todos aqueles que estão no conjunto, esses estão sentindo as forças sobre o seu próprio lombo. Esses estão sentindo essa moleza, excesso de energia. É como quem está carregando uma casa nas costas. Mas, a partir do dia 30, quando as forças do Turigano começarem a serem manipuladas, elas estão sendo recebidas, depois serão trabalhadas. Quando todos os mestres estiverem compenetrados e a capacidade de manipulação dessas novas energias, então essa lombeira, esse mal-estar terá desaparecido e nós estaremos oferecendo para essa mesma humanidade que nos cerca mais uma força, mais um conjunto de força, mais uma raiz e mais uma série de linhas de força a beneficiar o quê? A atender o sofrimento, as dores desesperadas daqueles que já não têm mais a felicidade de poder encontrar a vida religiosa. Porque, meus irmãos, vocês não sabem avaliar. Às vezes o médium é até leviano, fica, vai embora, não sabe se fica, não sabe bem o que está fazendo, não sabe avaliar o quanto é triste a vida de do ser humano que não se ligou a si mesmo, não se religou a si mesmo, não se tornou religioso. Religioso nesse bom sentido, não religioso de pertencer simplesmente a uma religião e ter uma cadernetinha de uma igreja qualquer. Não é nesse sentido não, gente. É de se religar, é de se ligar a si mesmo, de encontrar a si mesmo, de encontrar o seu passado remoto, de saber o que você fez no passado e poder equacionar no presente.
acertar os seus débitos e, além disso, poder distribuir alguma coisa aos seus irmãos menos afortunados, não é? Pois bem, tudo isso é que o Vale do Amanhecer oferece, e eu gostaria que nesse instante os nossos mestres presentes, principalmente os adjuntos, sintonizassem comigo. Vamos sintonizar nessa grandiosidade efetiva. Nós estamos com um presente de Deus, um presente maravilhoso, luzes, força, energia, capacidade vivencial. O que é que nós estamos fazendo disso? Será que nós estamos correspondendo a um presente do céu tão grandioso? Eu pediria aos nossos mestres, elevem seus espíritos e suas mentes. Salve Deus. Pois é, meus mestres, vocês que chegaram hoje, vocês novatos, vão encontrar tudo isso. A questão aqui é bastante simples. Com toda essa grandiosidade, predomina a simplicidade. Não há ninguém que esteja aqui dentro desse templo que não tenha a capacidade de apreender, de compreender, de assimilar toda essa doutrina. Assimilar significa ficar natural. Você saber essa doutrina, saber as coisas de si mesmo com toda naturalidade. Sem precisar grandes sofrimentos, nem precisar de queimar sua cabeça, queimar sua pestana, não, nada disso. É com toda naturalidade. Basta que você se integre nessa corrente com simplicidade, que você deixe correr as coisas, deixe que as forças te penetrem, porque essa doutrina, a gente não corre atrás dela, ela vem atrás da gente naturalmente. Não é preciso correr atrás das coisas. Nós dispomos aqui de todas as maneiras de ensino. Nós dispomos de instrução verbal, nós dispomos de uma regularidade nas aulas, nos trabalhos, nós dispomos de um templo magnífico, dispomos de energia todos os dias, dispomos de livros escritos. Vocês sabiam? Muitos dos nossos mestres ainda não leram, mas nós temos 5 livros, aliás 4 livros, e um bocado de livretos escritos tudo isso que eu estou falando, tudo explicado. Muitos dos nossos mestres não leram esses livros, mas nós temos tudo escrito, temos coisas atualizadas, temos um livro recente chamado Que é o Vale do Amanhecer, que nos dá uma síntese de tudo, mas as pessoas estão tão empolgadas, tanta facilidade de aprendizado, que nem precisam recorrer a esses livros. Mas seria muito bom, principalmente para vocês que têm parentes em casa, que não aceitam a doutrina, para pessoas que às vezes são indiferentes à sua vida missionária, procure levar esses livrinhos para casa, procure entregar aos seus amigos, porque é uma questão de vocês serem apoiados. Uma pessoa que lê um livro nosso dificilmente fica indiferente ao Vale do Amanhecer. Não é que nós queiramos vender livros, não, porque esses livros já estão pagos, são nossos, não tem problema. Mas seria bom que vocês dessem uma passadinha na livraria de vez em quando e dessem uma folheada, levassem um folhetinho desse para casa, porque ajudaria muito na nossa doutrina, ajudaria muito a sua vida particular. Muitas vezes as pessoas vêm para cá, principalmente esses livros são vendidos muito pelo reembolso, as pessoas vêm para cá baseadas só no livro. E tudo isso são maravilhas que nós oferecemos e que vocês talvez nem estejam percebendo, porque às vezes no meio da riqueza a gente não percebe o quanto que é rico, né? Salve Deus! Pois bem, todos os meios estão à sua disposição, graças a Deus. Essa corrente abre tradicionalmente às 10 horas da manhã, todos os dias, e nós estamos tendo agora desenvolvimento também no sábado, que aliás seria bom que nossos mestres divulgassem, porque muitas pessoas que não podem vir nos domingos por várias razões, inclusive por ter que cuidar das suas famílias, podem vir aqui no sábado. Às 10 horas da manhã, o Dr. Nelson Cardoso está fazendo o mesmo discurso que eu estou fazendo aqui, para acomodar, para formar uma sintonia de todas as mentes nesse trabalho. Portanto, nós oferecemos, e logo mais vamos oferecer também nas quartas-feiras. Tudo isso é aperfeiçoamento que nós fazemos todos os dias. Agora, tudo de graça, de acordo com aquilo que nós recebemos de graça dos planos espirituais.
Vocês que estão chegando hoje é muito simples, não tem problemas. Vocês agora vão passar por um trabalho de equilíbrio, de reequilíbrio das suas auras, vão tirar aquela força magnética negativa acumulada às vezes durante muitos anos, nesses tronos que os veteranos já estão prontos para vocês ali, e depois vão passar por uma seleção que é feita por especialistas para saber quais são suas armas, o que vocês apresentam para o seu trabalho mediúnico. É a doutrina, é a mediunidade de incorporação, isso nós vamos saber, mas nós não vamos dar nem tirar mediunidade de ninguém, porque isso não existe. A pessoa tem aquilo que ela tem e é o que ela apresenta, certo? E depois vocês entrarão na rotina. Depois disso, troquem esses papeizinhos pelo seu cartão de desenvolvimento, terá todo o sistema organizado à sua espera, não há problema. Cada um faz aqui de acordo com as suas possibilidades. Nós oferecemos o trabalho todos os dias. As pessoas vêm quando podem. São milhares de pessoas. Nós procuramos atender às conveniências de todas as pessoas com essa variedade de horários e situações. Certo? A única coisa que nós vamos exigir de vocês é que, a partir de agora, nenhum de vocês pode tomar uma gota de álcool mais. Nem uma gotinha, nem para remédio. É uma condição sem a qual vocês não poderão permanecer aqui. Aliás, podem permanecer. Ninguém sabe quando vocês estão bebendo, vão beber ou não. Não é isso? Ninguém vai fiscalizar a sua vida. Mas, se você permanecer, desenvolvendo essa corrente e tomar álcool, o prejuízo que você vai ter na sua vida é bem maior. Então, é preferível que você, então, não entre para cá, continua sendo um simples cliente, mas não há combinação entre mediunidade desenvolvida na doutrina do amanhecer e o álcool. É impossível isso. As poucas pessoas que tentam desafiar esta lei nossa, eles se prejudicam tanto que dá até pena. Sabe? E a outra coisa é que, a partir de agora, toda a sua vida mediúnica, sua vida religiosa, seja vivida aqui dentro. O cerimonial, o ritual, tudo aqui dentro. Esqueçam, quando vocês saem daqui, de fazer fenômenos mediúnicos, de incorporar, de mexer com isso e nem de falar sobre espiritismo. Não fiquem falando aí, eu agora sou espírita, agora estou convertido. Isso não existe. Mas uma coisa é o que nós queremos e desejamos que aconteça com você. Que quando você vai sair daqui, você vai sair tão equilibrado e tão feliz, que você vai ser a melhor pessoa do mundo para aqueles que te servem. Aí você está vivendo a vida religiosa. Agora, falar que você é religioso e se comportar como se você fosse um ateu, não dá certo. Não é verdade? Nós preferimos que você se comporte como religioso e fale como um ateu. É muito preferível. Sabe, Deus? Bem, fora isso, não temos muito aviso a dar a vocês. O nosso programa de trabalho hoje, por exemplo, a gente não vai seguir isso aqui até meio-dia, mais ou menos, esse desenvolvimento, que é a parte mais importante. Agora, nesse instante, enquanto vocês estão aí sentados, enquanto eu estou aqui invocando as forças, enquanto estou abrindo as correntes de hoje, os seus mentores estão encontrando acesso na sua mente e no seu coração. Mentores, guias, são espíritos amigos colocados em posição superior à nossa, espíritos de luz. Lembre-se, nós aqui só trabalhamos com espíritos de luz. Então, que estão se aproximando, procurando acesso no seu coração e na sua mente. Esse trabalho de sintonia, e eu queria lembrar os senhores instrutores, que o principal é facilitar ao seu precioso aparelho, aquele que está sob a sua dependência, aquele que é seu aluno, que você não interfira demais no fenômeno. Você apenas permita que esse ser receba esse outro ser superior, que é o seu guia, e o seu mentor, seu preto velho, ou então a sua princesa, se tratar de um dominador. Não tente penetrar nas suas mentes. Apenas facilite que essas mentes deem sintonia aos seus mentores. Isto que é a instrução mediúnica. Nada mais do que isso. Magnetizar os seus aparelhos. Quando o mestre instrutor passa a mão
sobre a aura do aparelho, sem tocar no aparelho, ele magnetiza, ele torna o aparelho atraente para o seu mentor. A sua função é essa, meu instrutor, procure compreender bem isso. Salve Deus. Bem, eu não creio que nós tenhamos mais sobre a vivência de vocês aqui. Esta semana nós estamos modificando, salve Deus, nós estamos modificando nossos estatutos para ficar de acordo com as novas leis do serviço social, e nós verificamos uma coisa interessante. De acordo com nossos estatutos, todos vocês deviam ser sócios da Ordem Espiritualista Cristã, mas nós damos tão pouca importância a essa questão puramente de obrigação legal, que nós nunca convidamos ninguém para ser sócio aqui dentro. Vocês se associam a nós pela missão, pelo plano espiritual. Pois bem, mas como nós temos que viver materialmente, nós temos muita coisa a fazer, temos despesas enormes, então todos vocês são convidados a colaborar conosco também no plano material. Mas veja bem, é uma colaboração. Você não tem obrigação nenhuma. Você colabora como puder, como quiser, mas procure colaborar, mas que ninguém vai lhe cobrar, certo? Nós precisamos também da parte material. Observe só o que está custando essa obra aí na frente, para vocês terem uma ideia, né? Então, queríamos a sua colaboração. Aqui tem muitas maneiras. Vocês novatos podem procurar as lojinhas, fazer suas compras ali. Em toda a participação material aqui dentro, vocês estão colaborando de uma forma ou de outra. Se quiser colaborar mais diretamente, de acordo com os seus meios, então tem a secretaria, onde você pode entregar uma importância mensal e lá receber o recibo que é válido para o imposto de renda. Agora, você pode colaborar de outras maneiras. Uma das formas que parece que está dando certo, vamos ver o resultado agora em novembro, a rifa do carro. O Carmelho e o Batista me disseram que distribuíram quase todos os recibos, porque é um recibinho, não é uma rifa, é um recibo que vale para o imposto de renda. E você concorre com 2 números ali. Pois bem, disseram o Batista e o Carmelho que já distribuíram. Agora precisa saber se todas essas pessoas que levaram, venderam e vão trazer o resultado para cá. Parece-me que esse Chevette está com grande sucesso. Então, se vocês quiserem colaborar, procurem o Carmelho e o Batista, que tem esses números do Chevette para venda. É uma forma. E haverá sempre alguma forma de vocês colaborar. O fato é que as nossas crianças estão aumentando, nós estamos cada vez com maior número de crianças e de senhoras, enfim, um bocado de gente que é assistido por essa ordem e que nós não aceitamos dinheiro de ninguém, não podemos aceitar dinheiro do público, não é? Não podemos nem aceitar do governo conforme as condições, então tem que sair de nós mesmos. Então nós pedimos a sua colaboração, fica aqui o nosso pedido. Salve Deus! Bem, nosso programa vocês vão até meio-dia mais ou menos. Eu pedi ao Pardal para dar um jeito nesse microfone e não conseguiu ainda. Mas, até o meio-dia, depois haverá um intervalo, depois reabre o desenvolvimento avançado, às 3 horas abre a corrente mestra, vamos atender o público enquanto nós desenvolvemos o médio ao mesmo tempo. É curioso esse fato. Vocês que estão chegando agora, já chegam tão preparados que praticamente já quase não precisa de nada. Já vêm, são missionários mesmo, são os trabalhadores da última hora, né? Então já vocês encontram um sistema integrado, em que você atende o público e desenvolve médio ao mesmo tempo. Salve Deus! Eu creio que dei todos os avisos, né, Nelson? Então vamos nos preparar. Salve Deus! Vamos cantar amanhã para nós nos ligarmos à nossa casa transitória e podermos receber todas as energias dos planos espirituais.
que nesse instante possa eu estar contigo. Ao grande Cristo, Oxalá, ordene Zercambio, Tapita Piru Chamai. Seja feita perfeita junção entre o céu e a terra. Pai nosso que está no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. Por nós de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas que nós perdoarmos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, dos males que ainda estão em nós, porque só em ti brilha luz eterna, a luz do poder, do reino e da glória, por todos os séculos sem fim. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Santa Branca e Manhara, da corrente indiana do espaço, da corrente branca do Deus Maior, dá por aberto mais um trabalho, mais nessa jornada de trabalho, pedindo assim divina Madre, ilumina nossa consciência para que santificado seja nosso espírito algum dia. Antes de nós fazermos a nossa preparação, eu queria que vocês todos se lembrassem do fato de que nesse instante, em muitas partes desse nosso país, está sendo aberta essa corrente também. Lá os médios humildezinhos do lugar lá enterrado naqueles matos, nesse instante com esse mesmo uniforme, está invocando essa mesma maiante, invocando esse mesmo Pai Seta Branca. É uma das coisas mais grandiosas dessa corrente, que naturalmente, sem forçar nada, se formaram tantos núcleos em mais de 12 lugares diferentes. Portanto, nesse instante, nós estamos elevando a nossa preparação para um plano vertical, para a nossa casa transitória. Mas nós estamos ligados também na horizontal a todos esses mestres que estão trabalhando, às vezes em condições adversas, em templos que são ranchinhos de palha, mas que estão com a mesma grandiosidade e a mesma força que nós estamos aqui. Vamos, portanto, fazer a nossa preparação agora. Levante os braços bem firmes assim, na direção dos ombros, os dois braços, abra os dedos, assim, para formar bem antena, bem sintonia, na altura do ombro, assim, na horizontal. E feche os olhos agora, feche os olhos mesmo. Mergulhe para dentro das suas almas. Mergulhe para a grandiosidade dessa corrente e vamos repetir todos juntos depois de mim. Senhor, Senhor, faz a minha preparação para que nesse instante possa eu estar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus.